Professor, seguinte, a gente tem visto aí várias declarações do presidente eleito, Donald Trump, sobre possíveis intervenções militares aí para fins econômicos. A gente vê Groenlândia, Canal do Panamá e uma série de implicações em todo esse movimento. Isso aí poderia impactar relações comerciais dos Estados Unidos com aliados tradicionais, incluindo a União Europeia, incluindo Taiwan, trazendo até algum tipo de consequência um pouco mais negativa para o cenário americano? Não tanto para o cenário americano, Felipe, mas muito mais para o cenário europeu. Veja, a gente precisa ir lá um pouco atrás da história, que aliás continua ainda, que é a formação da OTAN, que foi lá em abril de 1949, ou seja, o artigo 5º da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, diz que requer que os Estados-membros auxiliem qualquer membro que esteja sujeito a um ataque armado. São 32 países da América do Norte e Europa. Canadá e Dinamarca fazem parte da OTAN desde 1949. Então, de certa maneira, isso foi um bruta de um presente de ano novo para Putin, porque ele está tentando, eventualmente, como ele disse, olha, eu quero comprar o Canadá, mas vamos focar um pouco na Groenlândia. Quero comprar a Groenlândia, mas se não der, também podemos pensar em força militar. Veja, o que é isso? Como assim força militar num país que é controlado pelo Reino da Dinamarca? O Reino da Dinamarca, lá no século XV, século XVII, ele declarou a Groenlândia como colônia da coroa dinamarquesa e em 1979 para ser uma região autônoma do Reino da Dinamarca. Ou seja, faz parte do Reino da Dinamarca. O interesse de Trump aí, ele passa a ser pelo lado comercial, porque ele considera estratégica, dada a presença de minerais raros, de 43 dos 50 minerais mais raros do mundo, 43 estão presentes aí na Groenlândia, inclusive com o desaquecimento global aí, o aquecimento, climate change, etc., possibilita a exploração de petróleo e esses minerais raros, rare earth, eles também são críticos para o kit militar e equipamentos baseado em energia verde. Mas existe alguma coisa por trás, pode existir alguma coisa por trás disso, porque Trump não deixa de ser um negociador. Ele quer frear a influência da Rússia e da China na Groenlândia. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, ao ameaçar invadir, como ele falou, ele não está descartada a utilização de força para buscar a Groenlândia. Veja, ao fazer isso, ele pode também tentar negociar benefícios para empresas norte-americanas nas explorações de minerais críticos e também de petróleo. Agora, vamos combinar. Uma coisa, Felipe, sou eu falando, você falando, isso não faz preço. Ou pode não fazer preço do outro lado. Outra coisa, o presidente dos Estados Unidos falando que não desconsidera ou descarta a invasão militar na Groenlândia. Veja, a Groenlândia é uma terra da Dinamarca, que faz parte da OTAN. Você fazendo isso, você está acabando com a OTAN. Se você está acabando com a OTAN, é aí que a gente chega na nossa concepção, na nossa avaliação. Faz preço isso? Faz preço. Porque isso daí, se acontecer, praticamente você está roendo corda, e até Macron já disse no primeiro mandato de Trump que a OTAN seria um dead brain, um cérebro morto, que consideraria. Mas se isso efetivamente acontecer, ou essa declaração, ela já mostra que Trump, como ele também não pode ser considerado que teve nenhum estelionato eleitoral, que ele falou, olha, não estou nem aí para a OTAN. Os países da OTAN que se quiserem, no início, lá em 2018, 2019, eles falaram, vocês têm que investir 2% do seu orçamento em armamentos militares. Agora ele já pulou para 4%. Ora, se você de fato abandonar esses países da OTAN fazendo a tua própria doutrina Monroe, que foi lá, se eu não me engano, em 1823, veja, como é que fica a Europa? É uma fragilização da União Europeia.
E a União Europeia, juntando até o Reino Unido, vamos combinar, eles perderam seu maior fornecedor de gás da Rússia. Se você pegar o último relatório, o relatório do Mário Draghi, que fala do futuro da competitividade europeia, ele só aponta pontos fracos para a Europa. Agora, você saindo da OTAN e a OTAN se desmantelando, piora mais ainda a situação da Europa e da zona do euro, e isso faz preço para o euro. Por exemplo, a maior competição com a China, que está com bruta no overcapacity, a gente já sabe que se essa guerra comercial dos Estados Unidos com a China for levada a cabo, de aumentar a tarifa para 60%, a China vai querer desembocar cada vez mais nos países europeus, prejudicando, a não ser que você entre numa guerra comercial de 60% para cá, 60% para lá. E outra, de 1993 a 2023, no relatório do Mário Draghi, mostrou que o gap de produtividade está em 12% com os Estados Unidos em relação à União Europeia. E das 50 maiores empresas em tecnologia de informação, pasmem, 4 são apenas da União Europeia. Então a União Europeia precisa de um choque de produtividade para continuar crescendo. E ela continuar crescendo, ela precisaria pelo menos do apoio militar dos Estados Unidos, em que pese que aumentasse os gastos militares para a OTAN. Mas não vamos esquecer que, se eu não me engano, em 1919, Trump deu uma declaração seguinte: eu estou pensando que, eventualmente, eu não ajudaria um país pequeno como Montenegro se ele fosse invadido. Porque é um país pequeno, é um país problemático, quem quiser pode procurar no YouTube essa declaração, no Google, e se eu invadir ou ajudar Montenegro, isso desencadearia uma terceira guerra mundial. Ora, vendo que você busca, ou já deu uma declaração que pode buscar Groenlândia, não acho que vai acontecer. Mas isso acaba fazendo preço. Isso acaba fazendo preço. Outro ponto, a Europa, a União Europeia, juntamente com o Reino Unido, é uma população que está envelhecendo. Então você vai ter mais gastos sociais aí. E os gastos sociais, somando com uma dívida pública já acima de 100%, em Portugal, Itália, Grécia, Espanha, França e Bélgica. Tem problema de você ter uma dívida pública acima de 100%? Não, não tem problema. O problema é quando o custo de carregamento dessa dívida, em termos reais, torna-se maior que a possibilidade de crescimento econômico. E com a invasão da Ucrânia pela Rússia, esses países, a maior parte dos países da União Europeia, inclusive o Reino Unido, entraram com subsídios para ajudar os países que importavam gás natural da Rússia e utilizava para abastecer as linhas elétricas. Isso aumentou a dívida pública, aumentou o custo de carregamento. A Alemanha já apareceu hoje, inclusive saiu no Valor Econômico, 2 anos de queda no PIB, ou seja, essa declaração enfraquece a Europa e faz preço lá na frente, se ela for continuada, se ela tiver uma continuidade, pode prejudicar a cotação do euro, que já não está lá muita coisa, não tanto por causa da Europa em si, mas também porque o dólar está sendo valorizado. Então é aquela coisa. Será que é uma bravata? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Veja, foi o primeiro pitaco que ele deu. Se ele continuar dando pitaco, isso vai fazer preço na Europa. Isso vai fazer preço na curva de juros dos países europeus. Isso vai fazer preço na zona do euro. Isso vai fazer preço na economia mundial e a China ainda mais com esse overcapacity. E pasmo, nesse relatório, que é interessantíssimo, mas é um catatal de 400 páginas, Mário Draghi fala o seguinte: olha, para a gente conseguir voltar à competitividade da União Europeia, os países da União Europeia precisam investir de 750 a 800 bilhões de euros por ano. Ora, de onde vai vir esse dinheiro se eu estou com uma dívida pública acima de 100%, como se disse, dos PIGs, tirando a Irlanda, mais França, mais Bélgica? Então fica mais complicado para a Europa essa declaração, sabendo que você sai da OTAN. Entrando pelo Putin, Putin ouvindo uma declaração como essa, ele fala:
Gente, então está mais praticamente que evidente que os Estados Unidos vão parar de mandar armamentos ou vão parar de ajudar financeiramente a Ucrânia. Então, a Ucrânia provavelmente, não diria que a Ucrânia inteira, mas Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Crimeia, Odessa, Donbass, já vai ser dominado totalmente pela Rússia. E você vendo que ele não está mais nem aí para a OTAN com essa declaração, não vamos esquecer, Kaliningrado faz divisa, você tem o corredor de Suwałki, que faz divisa com os países bálticos, com a Estônia, Letônia e Lituânia. Veja, a Lituânia tem 2,5 milhões de habitantes. Montenegro deve ter alguma coisa próxima. Se você não buscaria Montenegro porque você tem medo de entrar numa terceira guerra mundial, o que poderia evitar Trump, ou melhor, Putin, de buscar a Lituânia, depois a Estônia e depois a Letônia também? Então, o expansionismo, o czarista, revisionista Putin, ganhou um presente de Trump quando ele colocou mais um cravo no caixão da OTAN, permitindo com que ele continuasse, eventualmente, se ele continuar com essas declarações, com o seu expansionismo. Não acho que vá buscar Polônia, mas Moldova, a Bielorrússia, que já é um puppet da Rússia com Lukashenko, já começa a ficar em vias de, nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, um target para Putin, Felipe.